Low volume ou high volume? Qual que é melhor segundo a ciência? Eu vou estar passando agora para vocês uma aula, mas antes de ir para a tela do computador, eu peço que vocês se inscrevem e deixem o like, porque o assunto dessa aula é assunto de pós-graduação e eu tô aqui passando para você de graça. Então, já fortalece na inscrição e no like e bora para a tela do computador aqui agora. Bom, estamos agora na tela do computador. O que é esse gráfico que a gente está vendo? É a curva de hipertrofia. Aqui no H a gente tem a hipertrofia, que é essa linha aqui, e a parte de baixo nós temos o volume. Então, a gente tem a curva de hipertrofia. Quanto mais volume adicionado aqui, mais hipertrofia a gente vai tendo. Até que chega nesse ponto aqui. O que é esse ponto? É o máximo volume recuperável que a gente pode ter, que é o volume ótimo. A partir desse ponto, a gente tem redução de hipertrofia, ou seja, a gente perde massa muscular. Tá, vamos entender esse gráfico agora. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que aqui nessa linha a gente fez X séries. X séries a gente teve este tanto de hipertrofia aqui, ó. E depois a gente fez o dobro de séries. Se a gente tinha feito 5 séries, a gente vai fazer 10 séries aqui. Aqui a gente fez, se 1x, o dobro de 1x é 2x. Vamos fazer 2x aqui. O dobro de séries. Se a gente tinha feito ali no x 5 séries, a gente vai fazer 10 séries aqui em 2x. Mas reparem que aqui em x a gente teve tudo isso de hipertrofia. A gente teve essa seta aqui de hipertrofia. E quando a gente adicionou mais o dobro de séries, se a gente tinha feito 5, a gente adicionou mais 5. A gente teve somente isso aqui de hipertrofia. Ou seja, quanto mais séries a gente vai adicionando, menos hipertrofia a gente vai tendo por série. Ou seja, quanto mais séries a gente vai adicionando, menos hipertrofia a gente vai tendo com aquela série. E quanto mais a gente vai subindo aqui a gente vai tendo menos, até chegar no volume máximo, que é o que o nosso corpo consegue se recuperar melhor. Mas eu quero que vocês percebam que aqui no final a diferença é bem pouca. Ou seja, quando a gente fala de low volume, a gente está bem aqui no começo. Aqui, ó. Vamos dizer que estamos aqui, ó, mais ou menos, com low. A gente consegue uma grande quantidade de hipertrofia, porque por isso que a gente, com poucas séries, a gente consegue um grande impacto hipertrófico no nosso corpo. Porque o começo ali da curva de volume adicionado, a gente consegue uma grande quantidade de hipertrofia. E quanto mais camadas de volume a gente vai adicionando, menos hipertrofia a gente vai tendo. A gente vai aumentando pouca coisa com o tanto de série. Isso quer dizer que a gente não vai correr atrás? Quer dizer que a gente vai correr atrás sim desse pouquinho de hipertrofia. Porque cada pouco ajuda a gente na hipertrofia. Mas eu quero que vocês não fiquem adicionando cada vez mais camadas de volume, porque vai chegar uma hora que você vai chegar no máximo recuperável. E não tem como a gente saber se a gente está no máximo ou não. A gente tem alguns indicativos, claro, mas a gente nunca vai saber. Eu quero que vocês não fiquem bitolados procurando esse máximo recuperável, porque a gente não vai achar. Raramente a gente acha, e isso vai depender muito de como está a sua alimentação, como está seu sono. Tudo vai implicar no máximo recuperável seu. Se você dormiu mal ali, o seu máximo vai variar. Eu quero que vocês entendam isso. Dito isso, para reforçar o ponto, a gente teve o trabalho de Schofield, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. A gente teve esse trabalho de Schofield, que ele fez uma dedução matemática de quanto seria cada série, mais ou menos, ali de valor que ela teria. Ele chegou a um número que seria 0,36, que seria o valor hipertrófico. Esse seria o valor de cada série. E quanto mais séries você vai adicionando, menos esse valor vai valendo. Ou seja, você adicionou ali mais 10 séries, provavelmente vai valer 0,20. Eu estou só chutando o número, tá bom? Para vocês terem uma noção. E com esse trabalho a gente chegou nesse gráfico aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Eu quero que vocês percebam aqui, ó. 3 séries. Nós temos isso aqui de hipertrofia. A gente chega perto do 6 aqui, ó. Para a gente chegar no dobro de hipertrofia, que seria 12 aqui, ó. 6, não, a gente chegou perto do 5 aqui, ó.
5, a gente chegou... 5 vai chegar no 10 aqui. Seria mais ou menos aqui o... Então seria umas 13 séries. Então, para a gente ter o mesmo valor hipertrófico, a gente precisaria adicionar quase 4 vezes mais séries para ter o dobro de hipertrofia. E isso vai piorando. Cada vez que a gente adiciona mais séries, aqui a gente chegou em 18 séries. E aumentou pouquíssima coisa de 10 séries. Aumentou isso aqui de 10 séries só. Ou seja, quanto mais séries a gente adiciona, menos o valor daquela série é para a hipertrofia. E qual conclusão a gente chega disso? Qual é melhor, low volume, high volume? Eu chego à conclusão que o médio volume ali, o meio termo, seria o ideal. Ficar ali entre 10 séries, 12 séries, eu acho que é o ideal para a gente trabalhar. Porque o low volume seria ali 4 séries. Eu acho muito pouco. Aqui, ó, no gráfico a gente consegue ver. 4 séries, a gente estaria aqui mais ou menos. Aqui, ó. A gente acaba perdendo isso aqui, ó. Quase o dobro de hipertrofia. Não estou dizendo que esse gráfico é exato, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. Eu acho que a gente trabalhando com low, acabamos perdendo a oportunidade de adquirir mais hipertrofia. Qual o problema do high? High volume, a gente trabalha com muitas séries. E a gente tem uma coisa chamada fadiga. Quanto mais séries a gente tem, mais fadiga a gente vai ter. E o que a fadiga traz pra gente? Ela piora a ativação das unidades motoras de alto limiar e também vai piorar a tensão mecânica, que são 2 mecanismos essenciais para a gente ter hipertrofia no nosso corpo. Fora as outras coisas que ela vai piorando, tá bom? Ou seja, quanto mais séries, mais fadiga, a fadiga vai ir contra o nosso objetivo, que é a hipertrofia, e acaba que fica um jogo de cintura ali que não vale a pena. É o corpo tentando curar ali a fadiga que está instalado no sistema nervoso central, a hipertrofia tentando acontecer. Ou seja, a gente mantendo um médio ali, a gente vai acumular fadiga, claro, qualquer treinamento vai acumular fadiga, mas a fadiga vai estar reduzida e a gente vai ter espaço para a hipertrofia acontecer, o seu corpo vai ter tempo para acontecer a hipertrofia. Então eu sou do time do médio volume, tá bom? Gosto do low? Gosto do low. High? Não gosto, vou ser bem sincero, acho desnecessário. E para você que quer saber ali uma média de séries para você iniciar ali o seu treino, e aí você vai adicionando ou reduzindo até chegar no seu volume perfeito ali, lá no Instagram eu postei um Reels mostrando quantas séries cada pessoa deve iniciar ali por grupamento muscular. Então chega lá no Insta, Ei Bruno Maciel, tem um vídeo lá dizendo quantas séries. Show? Se você assistiu até aqui, peço que você se inscreva, deixe o like. Espero que não tenha ficado tão confuso essa aula, porque eu sei que é bem difícil da gente entender esse assunto, mas eu fiz o meu melhor. Valeu?